Boa noite, pessoal, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo YouTube a mais uma mesa redonda aqui, continuando a exposição do Evangelho de Marcos. Hoje nós chegamos na metade do Evangelho, os capítulos 7 e 8 será a nossa exposição da aula de hoje. Desde já não deixa de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir o vídeo, comentar, compartilha aqui no chat, comenta aqui no chat, a gente vai estar respondendo vocês as suas indagações, ok? Pessoal, bem-vindos novamente aqui para mais uma mesa, obrigado pela presença de vocês, né? Vamos estar orando para iniciarmos mais uma exposição. Hoje tem bastante assunto, como sempre, né? Para variar, e assuntos muito importantes e alguns temas bem polêmicos aqui para a gente conversar hoje, ok? Então nós vamos orar. Vou pedir para o Rafael fazer essa oração introdutória. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradecendo, Senhor, por estar aqui mais uma vez, para poder aprender mais e mais sobre Ti, aprender mais e mais sobre a Tua Palavra, que o Senhor possa, Senhor, estar aqui presente, Senhor, que o Seu Espírito Santo, Senhor, nos capacitando, para que nós possamos, Senhor, extrair, Senhor Jesus, a Tua Palavra, Senhor, que a Tua semente, Senhor, santa e perfeita e agradável, possa ser plantada em nossos corações, Senhor, não somente no nosso, mas também nas pessoas que irão assistir essa aula gravada, Senhor. Abençoa o Evangelho, Senhor Jesus, dando capacidade para ele, abençoando os investigadores, nos livrando de todo mal, perdoe os nossos pecados, seja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, capítulos 7 e 8 de Marcos. A primeira parte é o capítulo 7, eu vou estar fazendo a exposição de todo o capítulo, tá? E o capítulo 8 vai ser dividido entre o resto do pessoal aqui da mesa. Então nós vamos dar, no capítulo 7 nós temos duas passagens aí, na verdade subdivididas, né? A primeira é o ensino sobre a pureza interior. Mais um confronto entre Jesus e os fariseus, né? Os fariseus estão sempre ali no embate com Jesus. E só para a gente ter um background, né, de onde a gente parou na semana passada, Jesus ele tinha multiplicado os pães, né, e os peixes da primeira multiplicação, andado sobre o mar numa viagem que eles estavam fazendo até a cidade de Betsaida, né? E a fama de Jesus se espalhou não só pela região da Galileia, mas para países gentios como Tiro, cidades, né, como Sidom, e certamente, pessoal, até Jerusalém. Então os fariseus, os saduceus, os escribas de Jerusalém já estavam cientes de que havia um rabino galileu chamado Jesus, ensinando coisas novas, praticando coisas sobrenaturais, coisas evidentes. E esses estudiosos vinham para a Galileia para ver Jesus e confrontá-lo. E aqui nessa situação a gente vê exatamente isso acontecendo. Estudiosos vindos de Jerusalém para provar se de fato Jesus era quem o povo dizia quem ele era, né? Vamos ver, o capítulo 7, versículo 1. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Veja, chegaram de Jerusalém e não em Jerusalém. Jesus está na Galileia e eles vêm de Jerusalém para lá. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Eu acho muito interessante, uma nota aqui, a tradução da NVT, porque ela traz essa explicação mais clara para nós. Umas versões mais antigas, como a Almeida Revisada, né, ela traz ali a questão das mãos impuras. Para quem não tem um entendimento da cultura judaica do Antigo Testamento, parece que Jesus está apoiando uma prática ali errada, uma prática contrária à lei, uma coisa totalmente antiética. Mas o que de fato que está sendo dito aqui é que os discípulos, né, eles não tinham a mesma exigência de pureza que os fariseus e mestres da lei, por tradição, tinham. Tá bom? Então é muito bom deixar isso claro. Ó. Mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Essa aspas, que é o versículo 3, na verdade, o versículo 3 e 4 é uma aspas, porque explica esse costume.
Por que tem uma aspas aí? Porque Marcos está escrevendo para cristãos em Roma. E em Roma, na comunidade de cristãos em Roma, há gentios que não entendem essa prática judaica de pureza, tá? Na lei havia cerimônia de purificação? Havia. Mas o que nós estamos tratando aqui não é lei, não é mandamento. É uma tradição de homens. Tanto é que Jesus vai criticar isso depois. É uma tradição de mestres da lei, uma tradição de professores que exigiam que as pessoas se lavassem cuidadosamente antes de fazer uma refeição. Veja o versículo 4. Quando chegaram do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, era como se fosse um toque. Como é o nome daquele toque que a pessoa não pode sujar em nada, que ela já fica agoniada para se lavar? Eu esqueci o nome desse transtorno. É quase isso. Hã? É um transtorno compulsivo por limpeza, né? Mas tem um nome científico para isso, eu esqueci. É quase isso. Isso não está na lei, isso não era exigência da lei, isso era uma tradição farisaica. Eu quero que vocês prestem muita atenção porque os fariseus eram considerados líderes espirituais do povo, aqueles que ensinavam as escrituras, mas colocavam ali no povo tradições humanas. Veja, então os fariseus e mestres da lei lhes perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição de líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. E aí é a oportunidade perfeita para Jesus dar uma vacina anti-hipocrisia. Porque o que Cristo vai... Fala. O nome do transtorno é transtorno obsessivo compulsivo. Não, isso é o toque. Mas é específico. Transtorno Por limpeza. Por limpeza, só Por acrescenta limpeza. isso. Tá. Por limpeza, por isso, por aquilo. Tá bom. Só isso acrescentar. Tá. Vou acreditar, hein? Pode continuar. Sabe tudo. E aí a resposta de Jesus no versículo 6 é o seguinte: hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a respeito de vocês, pois escreveu: esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. E aí, gente, essa questão aqui, ela é perfeita para ser aplicada também em nossos dias. Veja, o que a gente tem aqui, a crítica de Jesus contra os fariseus de sua época, baseado na profecia de Isaías, capítulo 29, versículo 13, é de que eles desonram o mandamento de Deus quando, ao invés de ensinarem o que é a lei, o que é a doutrina, o que é o ensinamento verdadeiro das Escrituras, ensinam o que é tradição humana, costumes humanos, e torna isso uma lei, como se não seguir essas coisas se constituísse um pecado e levasse à condenação. Então é uma mistura de doutrinas humanas com os mandamentos de Deus, e as duas coisas não podem ser misturadas, não podem ser. Porque, veja, os fariseus, eles tinham essas exigências, né? Eles eram um grupo mais próximo do povo. Os essênios, por outro lado, eram muito mais exigentes com relação à pureza do que os fariseus, tanto é que se não misturavam com qualquer tipo de pessoa. Os saduceus também tinham essa questão da separação dos fariseus, mas é muito teórica, é muito bonito na teoria, mas na praticidade ela não é perfeita, ela não é algo verdadeiro, porque os fariseus, eles estão preocupados com o seu exterior, mas o seu interior está totalmente corrompido, totalmente errado. Veja o que Jesus diz para eles no versículo 8: vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. São como igrejas hoje, congregações hoje, que substituem a doutrina bíblica por costumes congregacionais. Se pode isso, não se pode aquilo, aqui se usa aquilo, lá se usa tal. E essas coisas se constituem doutrinas e não são doutrinas, tá? São doutrinas humanas. Mas quando a gente fala assim de doutrina, só existe uma doutrina universal, que é a palavra de Deus, né? A doutrina dos apóstolos, como é chamada no Novo Testamento.
Fora disso, a gente tem costumes e tradições humanas que não podem ser ensinadas e não podem ser tidas como mandamento de Deus. Aí está a crítica. Quando nós ensinamos tradições humanas como mandamentos de Deus, estamos colocando a vontade humana em equivalência à vontade de Deus. Colocamos o homem equivalente a Deus. E essa é a crítica de Jesus aqui. Vocês não podem fazer isso. Nenhuma igreja pode fazer isso. Colocar costumes humanos, colocar tradições humanas em equivalência à vontade de Deus. E paz, né? Tem algumas igrejas que pregam até condenação se você não cumprir tais tradições, E às tais vezes você não segmentos. também considera um cristão por não seguir. Muitas das vezes as pessoas são sim. Tem essa questão da discriminação, né? Na verdade. E olha, a gente tem embasamento bíblico para seguir exatamente o contrário. Veja, versículo 9. Jesus disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei: honre pai e mãe. É um mandamento, não é? Quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que se alguém disser a seus pais: não posso ajudá-los, porque jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, com isso desobrigam as pessoas de cuidarem de seus pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir a sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo dentre muitos outros. O que eles faziam, pessoal? Os fariseus diziam o seguinte: se você tem um dinheiro e você votou esse dinheiro para ser corban, o que é corban? Corban é um voto que você faz, tá? É uma oferta. É uma oferta que você faz para o templo, para ser ofertado ali para os sacerdotes. E aí seu pai ou sua mãe está passando por alguma necessidade e precisa de seu auxílio, precisa de sua ajuda. Aí você diz: não posso ajudar vocês porque o que eu tenho para ajudar vocês já ofereci como corban, como uma oferta. Isso é hipocrisia. E aí a gente entra na questão do dízimo, que entra como oferta, que entra como corban. Que é o mesmo propósito, Qual era o propósito? Só que por ser uma coisa eclesiástica, uma coisa de igreja, a pessoa acha que tem mais obrigação dos que estão do nosso lado. Por ser o mesma lógica, né, de cuidar do próximo. E nenhuma, né? A gente vê exatamente essa questão. Se já tem alguém precisando, direciona diretamente então para a pessoa. E no caso aqui, pai e mãe. Ou seja, eles descumprem o mandamento duas vezes. Primeiro, porque é pai e mãe, tem que honrar. E segundo, porque desprezam alguém que está com necessidade. Ou seja, eles anulam o mandamento de Deus em prol de uma tradição humana, né? E Cristo está criticando isso abertamente. 14. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que contamina o homem. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para entender com atenção, ouça. Então, vamos lá, Herbert. Momento dos fariseus. Então é momento tapão, né? Não é o que entra, é o que sai que contamina. Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, é exatamente isso. Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos. Vocês podem notar, desculpa, que não tem réplica aqui dos fariseus, né? Claro. Não tem réplica. Depois do tapa desse. Para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com aquela parábola, porque os discípulos, para variar, não entenderam nada, né? Que havia acabado de contar. Pois é. Vocês também não entendem? Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Em algumas traduções pode variar também, né? Lugar escuso. Esse lugar escuso, né? É o excremento. O que Jesus está falando aqui é do órgão excretor. É isso mesmo, realmente. Ir ao banheiro. Tá? É exatamente isso. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Parênteses. Mais um parênteses. É muito interessante esses parênteses nos evangelhos, porque eles denotam para quem o escritor está escrevendo. Veja, já é o segundo parênteses que Marcos faz no mesmo capítulo.
O primeiro foi para explicar a questão da tradição dos fariseus e a segunda sobre questões de alimentos. Então isso é muito claro que o público de Marcos não é um público Cristão. Um público consciente dessas realidades. não é um público judeu. Eu falei Exato. cristão, mas eu quis falar Não é um judeu, público mas- judeu, porque ele deve explicar isso. E nessa segunda explicação que ele faz, Jesus está dizendo, o que entra no corpo é expelido. Pode fazer danos breves, pode fazer danos momentâneos, podem, Mas é mais fácil de Pode. expulsar. mas vai ser expelido. Agora, o que contamina é o que sai de dentro, o que vem do coração. E quando ele diz, ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável, Marcos já está antecipando aqui sobre a questão do kosher, que é a dieta judaica, de que não serve mais, né, para ser seguida após Cristo. Veja, é claro que, já explicando aqui, acho que esse debate é muito mais longo, mas simplificando, Paulo ele vai dizer que o que come comidas ou o que não come o faz para Deus, o que guarda dias e o que não guarda também o faz para Deus, de modo que nenhuma cultura pode sobrepujar a outra em exigir tais cerimonialismos de costumes, tá bom? Então Marcos está dizendo que todo tipo de comida é aceitável. Por quê? Vai ser expelida do corpo, não contamina, né? Não tem a ver com moralidade, não tem a ver com a ética. Então vai ser expelida, tá? Então podem comer porco à vontade, bacon, presunto, eu adoro presunto, mortadela, tá bom? Ninguém vai ser condenado por isso, tá? Versículo 20. Em seguida ele acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina. Pois dentro do coração da pessoa vem os maus pensamentos. E aí ele faz uma lista de 13 itens essenciais para todos irmos para o inferno. Veja: imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. São 13 itens. Não sei se Jesus estava sendo profético aqui com o número 13, né? Particularmente com a palavra roubo, mas interpretem como vocês queiram, segundo vossa própria exegese, né? Versículo 23. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que as contaminam. São elas que os contaminam. Então veja aqui, o que isso está ensinando aqui, pessoal, é uma doutrina muito importante para nós. Se chama depravação total. Ele não está dizendo que essas coisas vêm de fora, entram em nós e nós praticamos. Não. Quando eu tenho desejos homicidas, desejos imorais, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, isso tudo vem dentro de mim. Não é o diabo que está falando no meu ouvido aqui esquerdo. Diferente da comida. Diferente da comida que vem de fora. É exatamente isso. É importante frisar isso porque o diabo tem muita culpa, mas não culpe ele pelos seus pecados. Eu acho que as pessoas, em certa parte, elas esquecem que, muito, por exemplo, os fariseus, porque quando Jesus fala que eles são hipócritas, eles esquecem que eles são pecadores, eles não têm essa... Eles acham que tudo que Eles eles não fizeram de confessam. errado, que tudo que eles fizeram de errado foi tentação que o diabo pôs para Exato. eles, mas não que vieram do ser pecaminoso dele. Exatamente. Veja que se coloca em culpa em demônios, se coloca em culpa em príncipe dos demônios. Hoje em dia é isso, mas o diabo nunca- está furioso. Estou fazendo isso é porque o diabo está furioso. É. Eu estou falando isso no meu caminho, mas é uma coisa que relata que é o nosso Coloca- desejo do nosso próprio Ela coração. falando tanta culpa no diabo que o diabo fica O até. diabo foi, pô, Jesus, É muita coisa, né? é muito caro. O John MacArthur ele falou uma coisa interessante. Nós colocamos culpa no diabo por tudo. Isso porque é muito mais fácil culpar alguém do que se arrepender. A gente fez desde o Éden, né? Vamos lá, vamos seguir a ordem do Éden. Deus criou Adão primeiro, então vai para Adão. E aí? Não, a culpa foi de Eva. Tá bom, Eva, e aí? Não, a culpa é da serpente. Então é um passando a culpa pelo outro. Como a serpente não tinha mais quem culpar, porque ela é a origem do pecado, do mal, da perversidade, punição para ela. Eva e Adão, ufa, Deus puniu a serpente. Voltando para Eva, seu desejo será para o teu marido, ele te dominará, com dores terás filhos, multiplicarei as dores do teu parto. Valeu?
Aí Adão, ufa, puniu Eva. Você agora, com Sofrência. suor você vai comer, a terra é maldita por tua causa, isso. Ou seja, somos todos culpados, na verdade. Inculpáveis, né? Culpados. Culpa até Deus. Porque todos pecaram. Então Adão falou que foi a mulher que tu me que deste. tu me deste, agora você Culpou vê. até Deus. É infeliz o homem. Culpou até Deus. Aí O homem é infeliz demais, entendeu? A mulher que tu me destes, me deu de comer o fruto. Então Né? foi ela que me Então deu. veja como é, né? Se não fosse a misericórdia de Deus. Então é isso, gente, é perfeito. Alguém tem mais um comentário dentro dessa primeira parte? Eu acho que se entra muito nessa parte, não vai dar muito certo. Não vai dar certo, não. O vídeo vai fora do ar. Não Vai ter direito isso aqui. Então vamos continuar então para... Depois a gente grava uma aula sobre Vamos lá, continuando então agora com a segunda parte do capítulo 7. Uma mulher gentia demonstra sua fé. Essa passagem é muito interessante, pessoal. Versículo 24. Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Tá? Então ele está deixando agora, gente, a região da Galileia, a região de Herodes Antipas, e está indo para Tiro. Veja, Tiro é uma cidade da Fenícia, tá bom? É uma cidade que a legislação aqui é do governador da Síria, tá? É o procurador da Síria. Então não está mais sobre a região de Herodes Antipas. Também é uma região de gentios, de não-judeus. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter o segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido dele veio e caiu sobre seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito imundo, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Vendo? Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria. Então vamos lá, ela é grega, não é gentia, conhecia Jesus, conhecia o testemunho de Jesus e foi procurado pedindo um milagre. E ela disse o seguinte, queria que a filha dela, que estava possuída por um demônio que estava em casa, fosse curada, né? O demônio fosse expulso da filha. E Jesus, gente, ele dá uma resposta aparentemente muito pesada para aquela mulher. Veja como é que ele trata ela. Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la para os cachorros. Né? Aparentemente parece uma linguagem muito pesada de Jesus. Mas o que ele está querendo que aconteça aqui e que sirva, por exemplo, para aquela multidão e para e para depois os livros que seriam escritos, né? A mulher responde: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. E Jesus diz: boa resposta, vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. Quando ela chegou em casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Então, algumas questões, pessoal. Essa metáfora do cachorro é muito comum na antiguidade, principalmente na Judéia, porque o cachorro ele é um animal selvagem, tá? Ele não é um animal doméstico, não se domesticava cachorros ainda ali na Judéia, era tipo um cachorro do mato, né, animal selvagem, e realmente ele come, né, o que é o resto, ele come o que é a sobra. O que ela estava querendo dizer? Que Jesus era um prato. O que Jesus estava querendo dizer, né? Ele era um prato. E quem são as pessoas sentadas à mesa? Os judeus, a quem Jesus foi enviado, a quem Jesus foi servido. Mas as migalhas que caem da mesa, que são rejeitadas, vão para os cachorros. Jesus está dizendo: olha, primeiro se dá aos filhos, os judeus, o resto a gente dá para os cachorrinhos. E a mulher diz: sim, mas os cachorrinhos também se alimentam do que cai da mesa. Esse cair da mesa pode ter a ver com a localização geográfica de Jesus, porque Jesus saiu da mesa, território de Herodes Antipas, Galileia, e foi para onde? Fenícia, território gentil. Então Jesus tinha acabado de cair da mesa, e aquela mulher estava pronta para pegar aquela migalha. E ela foi lá como uma cachorrinha, que não estou sendo pejorativo aqui, tá, gente? No sentido metafórico, tá? Se alimentar daquela migalha que tinha caído, né?
E ela foi muito corajosa em responder a resposta de Jesus, né? E demonstra que a fé dela foi evidentemente muito forte para uma mulher e para uma mulher gentia, uma mulher grega que não era judeu. Ela serve como exemplo para os judeus, homens, mulheres, cristãos, gentios, gregos, enfim, para todos. E Jesus, evidentemente em sua sabedoria, já aguardava aquela resposta, aquela insistência da mulher, né? Por isso que ele fala isso. E só para finalizar, Jesus também é a primeira vez que ele está dizendo e afirmando aqui que o reino de Deus não é só para os judeus, mas também para os gentios. Porque ele não nega o auxílio para aquela mulher. Para Marcos isso é essencial colocar essa passagem no seu evangelho, porque ele está escrevendo para um público que não é judeu, tá? Então, permitido. Só ia frisar a forma como essa mulher recebeu essa palavra tão repentina assim, buscando auxílio de alguém que ela ouviu anteriormente, que acolhe todos. Parece, em primeira mão, uma mensagem repulsiva, dizendo que é como se ainda não chegou o tempo de te dar as migalhas, te dar os pedaços. E ela ouvindo isso, e tendo sido comparada a alguém que recebe aquilo que sobra, demonstra uma insistência de fé muito grande na operação que Jesus poderia fazer em realmente dar um tipo de sobra, realmente dar um tipo de bondade em direção a ela, né? Curando a filha dela do demônio. Isso é muito interessante como ela encarou essa rápida rejeição, que na verdade não foi uma rejeição impensada, né? Certamente Jesus, na sua soberania, sabia que rejeitando assim haveria de ser escrito, e essa fé tão robusta haveria de ser mais de forma firme anunciada, né? Porque caramba, aqui é uma fé muito robusta, é uma convicção muito pronta de que Jesus poderia fazer alguma coisa. Com certeza. Então foi tudo pensado, isso é interessante. Com certeza. Última parte do capítulo 7, Jesus cura um surdo. 31. Jesus saiu de Tiro, da Fenícia, e subiu para Sidom. Sidom, gente, foi onde Elias ressuscitou o filho da viúva, tá? Lá em 1 Reis, tá bom? A cidade de Sidom. Veja, Jesus, por que mais tarde o pessoal vai dizer que ele vai se assemelhar a Elias? Porque ele está pregando nos mesmos lugares que Elias também exerceu seu ministério, tá? Antes de voltar ao Mar da Galileia, a região das 10 cidades, que também era chamada de Decápolis. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo, com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-te. Efatá é aramaico, Marcos está traduzindo o termo aqui para o grego. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele faz até surdo ouvir e mudo falar. Então, mais uma cura. Até se eu fosse um mudo que fosse curado, eu não sairia falando, pô. Mais uma cura épica de Jesus. Essa questão do segredo do Messias me faz ver também uma questão, pessoal. Jesus, de certa forma, estava testando as pessoas. Porque você não testemunhar uma cura, um milagre, uma coisa como essa, é impossível, não é? Agora pensa o seguinte: o que isso vai apontar mais tarde para a ressurreição? O que levaria os discípulos a divulgarem a ressurreição de Jesus como algo tão certo, tão verdadeiro, se mais tarde foram perseguidos, mortos, açoitados, presos? O que eles ganhariam em troca divulgando a ressurreição de Jesus? Bom, primeiramente porque de fato ocorreu. Essa é a única explicação viável, pela lógica. Porque ninguém começa uma nova religião, uma seita, baseado em ser perseguido, em ser espancado, em ser preso, enfim. Então, a única coisa lógica que nos resta hipotetizar e ter certeza
é de que de fato foi algo que aconteceu. Como Jesus curar um surdo e falar para ele, não conte para ninguém. É possível? Não. É como se Jesus já estivesse antecipando. Também será impossível que após a minha ressurreição vocês fiquem calados. Mesmo que sejam ameaçados, perseguidos, caluniados, passando por perseguição e necessidade, vocês vão falar. Porque o que vocês vão presenciar é impossível de vocês ficarem calados. Vocês entenderam o que já está apontando aqui para algo a mais? Né? Jesus está falando, olha, mesmo eu dizendo para vocês não fazer, é impossível que vocês não façam. Então, mais uma vez aqui essa questão do segredo do Messias, né, para nós. Bom, partindo então para a segunda parte da aula, capítulo 8 de Marcos, a primeira passagem que nós temos é a segunda multiplicação dos pães, e é o Rafael que vai fazer a exposição desse texto. Boa noite a todos, boa noite a quem está assistindo, graças a todos. Bom, vamos lá. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, achando-se outra vez rodeado de uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que me seguem, e não tenho o que comer. Se o despedir em jejum para suas casas, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles não viverão de tão longe. Alguns vieram de longe. E alguns vieram de longe. Aqui Jesus já tinha saído bem antes e, como sempre, estava rodeado de pessoas, né? Depois dele ter curado o surdo e o gago, estava rodeado de pessoas querendo cura, querendo ouvir sobre ele, e as pessoas estavam há 3 dias, tanto que Jesus ele sente compaixão das pessoas, por realmente por ser ser humano, né? Saber que as pessoas precisam se alimentar, né? E mais à frente ele vai pedir para que os seus discípulos possam saciar essa fome que o povo tem. Seus discípulos lhe responderam: E como se poderia saciá-los de pão aqui no deserto? Né? Aqui já é a gente já pode fazer uma comparação com a primeira multiplicação de pães, sendo que quando Jesus ele fala para que os discípulos possam alimentar o povo, meio que possa ser para eles se alimentarem também por palavra, porque na primeira multiplicação de pães, Jesus ele tinha falado para poder alimentar eles por palavra e depois pelo pão, só que os discípulos eles não tinham entendido e tinham levado logo pelo lado humano, né, pela fome. E Jesus virou para os seus discípulos e perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Ordenou ao povo que sentasse no chão, e tomando os 7 pães, deu graça e o partiu, e deu aos discípulos para que estes distribuem, e repartiram entre o povo, né? Aqui é engraçado essa parte, né? Que quando Jesus ele pega o pão e dá graças e o partiu, a pessoa leva muito bem na última ceia que eles fizeram na Páscoa, que Jesus pegou o pão, orou, deu graças e o partiu, né? Desculpa. Tinham também alguns peixinhos, e abençoou-os, e mandou também estes forem distribuídos. E comeram e saciaram, e recolheram os pedaços que sobraram, 7 cestos. Eram cerca de 4.000 pessoas que estavam lá, e o despediu. Jesus conseguiu fazer mais um milagre de multiplicar 7 pães e alguns peixes para alimentar 4.000 pessoas. Eles saíram de lá, saciaram de qualquer forma. E subiu logo no barco com os seus discípulos, foram para a região de Dalmanuta, né? É engraçado que Marcos ele fala que Jesus ele foi para a região de Dalmanuta, né? E a mesma história está em Mateus capítulo 15, do 32 ao 39, que Mateus ele vai dizer que Jesus vai para ele fala um outro nome, mas se você for olhar no mapa,
o mesmo lugar. O que muda é... Porque no mapa normal vai estar escrito Magdala, né? No mapa normal. Só que essa região de Dalmanuta provavelmente está situada dentro dessa região de Magdala. Ou seja, Mateus ele informou a região que aparece normalmente, já Marcos especificou a região dentro dessa outra região. É só uma coisa que a gente pode comparar, que um fala de um lugar, outro fala de outro lugar, mas o que eles querem sincronizar é que aconteceu uma segunda multiplicação de pães, que mais um milagre que Jesus realizou. Amém. Vou fazer um comentário também, que ele falou que é engraçado, né? Os discípulos, eles presenciaram tantos e tantos milagres, mas mesmo assim, eles ainda questionaram como a gente vai dar toda essa comida para esse povo aqui no deserto. Parece que eles tinham dado uma amnésia nele, de caramba, olha com que você está andando, tá errado. Mas a gente não é diferente dos discípulos. Com certeza, a gente não é Pois diferente. É que a gente fala assim, reflexo a gente disso. fala assim, mas é porque a gente só sabe enxergar o próximo. A gente realmente pode... E uma outra coisa, tipo assim, eles estavam ao lado de Deus, do Deus encarnado. Eles viram a onipotência divina se expressar de uma maneira, vamos dizer assim, ao vivo. Nós não vendo nada disso, né, pessoalmente, somos chamados a mesmo assim acreditar. Então, aquele dito de Jesus para Tomé, que bem-aventurado é aquele que não viu do que aquele que viu, é muito expressivo. É muito expressivo. Tanto que Jesus, antes, ele tinha falado para os discípulos: em verdade, eu digo que vocês verão os anjos do céu subindo e descendo e realizarem milagres toda a vida. E os discípulos viam, mas meio que desacreditavam, né? Eles não eram totalmente convertidos. Não eram totalmente convertidos. Eles estão experimentando. A semente foi plantada, mas ainda Vão germinar. O próprio Jesus falou para Pedro: quando você se converter, anima teus irmãos. Depois Exatamente. disso, ele viu Jesus transfigurado, viu multiplicação, curou gente, ressuscitou gente, mas ainda não era convertido. Isso é um grande alerta. Pessoas não convertidas podem realizar coisas sobre-humanas e mesmo assim, Pela misericórdia de Deus. Por isso que mesmo assim não serem de Deus. Como Jesus. John Henry tem aquela frase perfeita: a conversão é a saída do crente do mundo, a santificação é a saída do mundo do crente. Né? Essa frase é perfeita. Vamos lá, pessoal, para a próxima parte. Discursos de Jesus sobre os fariseus e a cura de um cego. O Ebers vai fazer as exposições do versículo 11 até o versículo 26. Na verdade, esse é só 14 e também 6, mas eu posso fazer também. É porque o contexto começa no 11. Vamos lá. Ele não leu. Te converter. Te converter também. Te converter também. É isso, cara. Enfim, boa noite, gente. Paz de Deus a todos. Amém. Verso 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, discutir com Jesus, obviamente, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade, digo a vocês, que a esta geração não lhe será dada sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Bem rapidinho, sempre quando a Bíblia fala esta geração, ela se refere à geração que não acredita em Deus, que não depende de seu poder e não olha confiantemente para o que ele faz. Sempre pode perceber, essa geração é sempre vestida assim. Agora, porque foi tirado do íntimo de Cristo um tipo de lamento dizendo que esse povo pede sempre novas experiências, novos sinais, mas nunca crê. Justamente porque Jesus conhecia o porquê estavam pedindo sinal. Muitas pessoas pediram sinais e elas tiveram.
mas a motivação farisaica aqui era para o tentar. Como diz aqui no verso 11, tentando, achando motivo para o criticar, para dizer que ele blasfemou, enfim. Jesus deu muitos sinais, mas esse aqui não foi uma opção para ele. A questão de tentar a Deus, né, o mandamento, não Isso tentarás o Senhor teu Deus, eles estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam... Estavam tentando fazer com que Jesus assumisse uma posição que o levaria na visão de outros como blasfemo. Na verdade, o sinal que eles estão pedindo aqui para Jesus, ele vai manifestar no capítulo 9, que é a transfiguração. E Jesus vai dar esse sinal, mas não para eles. Porque eles são um tipo de pessoas que, mesmo vendo, não creriam. E Jesus vai acabar de falar, vai falar um negócio aqui agora sobre ver e não crer. Vamos lá. Mas, verso 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães no barco, não tinham consigo senão um só. Ok. Eles saíram da terra agora, e agora estavam novamente no Mar da Galileia. Ok? Vamos lembrar que eles estavam antes na Fenícia, né? Em Tiro, perto de Sidom. Jesus foi para Sidom, estava ali indo por Decápolis para o Mar da Galileia, como o Rogério e a Rayane e o Rafael falaram. Então ele já estava aqui no Mar da Galileia de novo. E eles não levaram pão, um pão da multiplicação que está registrado no capítulo 8, nos primeiros versos. Preveniu-os Jesus dizendo: vejam, guardem-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ou em outras traduções dos herodianos, né, como eram assim chamados. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tens o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Gente, quanta incredulidade e quanta falta de percepção havia nos discípulos aqui. Eles já tinham sido enviados por Jesus para curar e para pregar nas regiões próximas da Judéia. Eles fizeram e viram tantas coisas sensacionais. E recentemente, antes deles embarcarem, eles viram a multiplicação de pão de novo. Mas agora, Jesus soltou um comentário ao qual eles não entenderam. E eles acharam que a crítica de Jesus era sobre eles não terem pão. Gente, era muito comentado no século I, por aí, até antes do século I, que sobre o temor da providência. As pessoas tinham um certo receio de acumular bens, justamente porque não acreditavam na total providência divina. O capítulo 6 de Marcos, que no caso já passou aqui, ok? Já estamos além do capítulo 6 de Mateus. Lá Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, e lá ele fala algo muito interessante sobre não se preocupar com o que nós comemos, vestimos ou bebemos. E ele explica o porquê, ok? Ele diz... ele fala sobre os lírios do campo, sobre as aves do céu, e no final ele diz algo categórico: busquem antes o reino dos céus e a sua justiça, porque todas essas coisas, comida, vestidura, alimento e bebida, vos serão dados. A fala de Jesus foi: se guardem do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. O que Jesus estava dizendo? Basicamente sobre aquilo que eles diziam, a doutrina, o entendimento, o conhecimento. Vamos lembrar que os fariseus tinham doutrinas que Jesus criticou demais, que estavam que eram anti-Bíblia, anti-Escritura, anti-Torá. Por exemplo, os fariseus acreditavam que
sobre a purificação do corpo, por exemplo, e sobre a ressurreição. Não acreditavam em ressurreição, ok? Alguns, na verdade, acreditavam, mas grande parte tinha uma ideia separatista, uma ideia avançada demais, e por isso não ia até o ponto. É claro que há muitos partidos dentro de um único partido, por exemplo, os fariseus. Sem contar, né, só desculpa a interrupção, que fermento na Bíblia é sinônimo de falsidade, né? De engano. Porque quando você coloca, por exemplo, fermento numa massa, você deixa ela uma massa falsa. Ela não é 100% de alguma coisa. Ela tem elementos aí que corrompem a natureza dela. É semelhante ao que Paulo faz em 1 Coríntios 5, quando ele fala sobre ser sem cera. É um vaso sem cera, um vaso sincero. Então, quando ele diz cuidado com o fermento dos fariseus, é cuidado com o engano dos fariseus, com a mentira que eles... Exatamente. Vamos lembrar? Jesus ele fala a parábola do grão sem fermento. Exato. E vamos lembrar que no verso 11, a aproximação farisaica em relação a Jesus estava acontecendo. Gente, pessoas realmente estavam se aproximando de Jesus. Talvez não conhecemos o tom de voz que estavam falando, né? Às vezes, lemos a Escritura em relação aos fariseus e sempre pensamos que o tom de voz dele, a entonação, era um tom rigoroso, um tom frio, calculista, raivoso, mas algumas aproximações que nós vemos na Bíblia, nós podemos imaginar certamente que a aproximação é uma aproximação calma, uma aproximação onde não há uma raiva no semblante, ok? Os fariseus estão se aproximando de Jesus para pedir a ele um sinal. Certamente, na visão de alguns, como foi, por exemplo, aqui, na visão dos discípulos, eles talvez não reconheceram que o motivo por trás de tal aproximação era tentando sair como, por exemplo, difamando, etc. Mas Jesus sabia. Por isso que há um engano por trás de palavras simples e sábias dos fariseus. E Jesus estava dizendo, gente, toma cuidado. Não é o que parece. Outra coisa que eu queria destacar, antes de passar para o verso 22, o quão mente fechados os discípulos ainda estavam. Isso é uma grande crítica para nós também. A nossa consciência, nossa experiência já passou por tantas e tantas coisas com Deus. Mas quando vamos passar pela mesma coisa, muitas das vezes temos a mesma reação do que a primeira vez. Ou seja, duvidando, não crendo, não confiando e muitas das vezes murmurando. Experiência, o significado de experiência é o ajuntamento, um significado básico, é um ajuntamento de conhecimentos que já tivemos e por isso agiremos de tal forma. Basicamente, um simples significado. E aqui, parece que eles não tinham desenvolvido ainda. A mente permanecia fechadíssima. Ok, verso 22. Eles partiram por dentro de Decápolis, ok? Pegaram o barco, eu queria ter um mapa agora para mostrar. Só que chegaram até Betsaida. Verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. E lhe trouxeram aqui, certamente é o pessoal de Betsaida. Não significa os discípulos propriamente. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ok. O que aconteceu aqui aconteceu muito parecido com, se eu não me engano, o que o Rafael leu. Ou foi o Rogério? Foi o Rogério, né? A cura do cego, cadê? Do surdo. Que Jesus... Do surdo e o galo. Ok. Que Jesus pegou saliva, enfim. E aconteceu que foi muito semelhante. Tirou Jesus de uma das aldeias de Betsaida, ok?
E então houve a cura. Quando lemos que o homem falou para Jesus, eu vejo os homens como se fossem árvores, isso aqui é um tipo de fala que representa basicamente, eu ainda não fui curado, ok? Ele não tinha sido restabelecido da visão completamente. Aliás, não tinha sido ainda restabelecido da visão. Claro que nós não podemos saber, porque nós não estávamos lá, qual era o grau de cegueira dele. Mas vamos lembrar, e claro que tem um motivo também para o que eu vou falar agora, mas todas as curas de Cristo sempre foram assim, rápidas. Curou, tocou, opa, curou. A pergunta retórica que nós poderíamos nos fazer é, por que então aqui foi diferente? Bom, uma das opções que eu achei, que certamente os meus irmãos aqui na mesa vão colocar, né, mais opções ou visões da mesma opção, é mostrar para os discípulos primeiramente, para as gerações futuras, que nada ali é possível e que Jesus ele não se limita jamais. Por exemplo, assim, quando vemos um cego, sabendo da história que os discípulos estavam atordoados e não sabiam bem ou estavam com a mente fechada do que Jesus estava fazendo, e antes também quando ele não entendendo as parábolas, percebemos que os discípulos ainda não estavam tão desenvolvidos assim na fé, não estavam tão desenvolvidos assim no prosseguimento da vida, no entendimento do Messias. E fora que eles já passaram por muitas experiências, como Rogério, Rayane e Rafael já falaram. Uma das opções que eu achei, por fim, é a seguinte: Jesus não curou ele no exato momento, justamente porque queria chamar a atenção dos seus discípulos para uma obra específica dele. Já tinham visto tanta coisa que talvez os seus, vamos dizer assim, seus olhos espirituais já tinham um pouco fechados. Fazer algo distinto, novo, ao qual ele não tinha feito ainda, ou seja, não curar de uma primeira vez, chamaria a atenção dos seus discípulos para o poder efetivo dele na hora que ele pode tudo. Eu não achei outra razão, senão chamar a atenção dos seus discípulos. Os meus irmãos acharam outra opção? Então, o que eu li também foi realmente em relação a isso, que era a questão de chamar a atenção. Aqui está comentando na NVT, né? Um comentário aqui. Apenas Marcos descreve esse processo de cura em 2 etapas. É possível que haja uma ligação com a abertura dos olhos espirituais dos discípulos na história a seguir. Era mais realmente uma... Bom, já que não tem mais acerca da mesma coisa, eu gostaria só de fazer uma aplicação muito interessante para os nossos dias. Quando a gente vê que saliva, eu mesmo era, antes de me converter a Cristo, eu era de uma igreja neopentecostal, e havia muito isso. Pastores, apóstolos salivavam e botavam nos olhos dos fiéis, ou nos ouvidos, ou seja lá o quê. Não, graças a Deus. Querendo usar óculos. Cadê o álcool? Querendo usar óculos. Então, e cospe nos olhos das pessoas, eu já vi até cuspe na boca para curar alguma coisa interna. Eu já vi com os meus olhos, eu já vi. E agora, a prática de Jesus em fazer isso possibilita aos homens de hoje fazer a mesma coisa? Bom, quanto a isso dizemos de forma categórica, não. Jesus, além de ser Jesus, ou seja, além de ser Deus, tudo ele faz com um tipo de propósito. E o homem cristão de hoje, ele não cura, ele não faz isso ou aquilo, a não ser pelo nome de Cristo, a não ser, como dizem em outras passagens, impondo-lhe as mãos para que o homem seja curado e restaurado. Não há necessidade alguma de peças simbólicas ou coisas simbólicas para que Deus haja. Tudo é feito para a glória de Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Cristo. Não há necessidade alguma de cuspe, ou peças, ou martelozinho de Sansão, ou seja lá o que for. Água purificada, não há necessidade disso. Deus
aceita-nos através de Jesus Cristo por aquilo que Ele fez na cruz, e por isso não há necessidade de outro mediador entre nós e Deus. Por exemplo, água, por exemplo, saliva. Glória. Agora você me ofendeu. Eu já ia divulgar hoje aqui a nossa campanha de água consagrada. E você acabou com o meu negócio que eu já ia começar. Hoje mesmo no nosso canal aqui dos investigadores você pode adquirir um copo Temos de também a água caneta ungida. consagrada. Mas dá a mesma Inclusive, sabedoria. a caneta a gente vai deixar para o próximo ano, mas inclusive a gente vai estar vendendo, né, os copos com o resto de nossas salivas. Que são salivas consagradas que vêm aqui da palavra de Deus. A gente Só para fala dar da uma, palavra, né? E a prévia. gente consagra aqui, né? Só para dar uma prévia, eu quero te dizer uma nossa coisa. saliva. Se você planeja passar em concursos, se você planeja passar no Enem, que está vindo em janeiro, né? E você pensa em fazer isso pela sabedoria da sua consciência, Ele eu já quero dizer- foi assim, por isso que ele sabe interpretar tão bem. Eu quero dizer para você que você está enganado. Então você vai pegar a caneta que nós vamos estar passando para você e por apenas uma sementinha pequena, representando o Salmo 93, você vai nos doar R$93, adquirindo, você estará sendo usado para garantir a sua vaga no concurso. Eu já garanti a minha já. Olha só, todos nós já somos concursados, já usamos a concursados, caneta. né? Você que tem que adquirir agora essa caneta. Senhor, Tô no meu- misericórdia de tô nós, na Pai. tô na minha quarta faculdade, quarta graduação, estou usando a mesma caneta. Já consegui, ó. Ela meu começou, mestrado. ela E começou, olha que a primeira foi medicina, em 10 anos. ela começou com 16 anos, gente. Ela só tem 20. Ai, Jesus, vamos lá. Só pra gente. Agora falando sério, tá? A questão da saliva, gente. Na antiguidade a saliva era usado muitíssimo, tá? Em usos medicinais, tá? Pra fazer remédio, pra tratar, tá bom? Saliva? Sim, era usado sim para. Outra para coisa enterros que eu... antigos. E é bem documentado, desculpa, não é só a Bíblia, mas manuscritos antigos também testemunham de utilização de saliva para usos medicinais, tá bom? Eu só ia dizer que eu vi um comentário de um historiador que disse que saliva, por exemplo, para o cego, era um tipo de linguagem de sinais, ao qual ele sentia o que estava sendo feito, ok? Claro que há muitos modos, né? Mas é um tipo de linguagem de sinais que ele entendia o que estava sendo feito, ok? Por isso ele poderia perceber melhor aquela ação que ele não estava vendo, não estava percebendo, apenas sentindo. É óbvio que os ditos de Jesus, os feitos de Jesus, eles são muito simbólicos, né? Eles são simples, são naturais e são simbólicos. Quando Jesus usa saliva, quando ele usa, por exemplo, barro, quando ele faz lama, né? Tudo isso está interligado. Porque você veja, quando, por exemplo, ele vai curar Bartimeu, se eu não me engano, que ele vai fazer a lama e aplicar nos olhos. E a saliva, né? Com saliva. E com a saliva, né? Ele está remetendo à origem do homem, o pó, o barro, né? Ou seja, ele está aplicando barro onde na parte do barro está defeituoso, ou seja, os olhos. Então tem muito significado, muito simbolismo nas ações. Ele está recriando exatamente isso. É como se ele estivesse recriando aquele mesmo lugar, aquela mesma parte. É algo muito lindo de se ver. Jesus fazendo, tá? Vamos lá. Boa Pois é. A última parte então da exposição de hoje é versículos 27 até o 38, preparativos para ir a Jerusalém, o ministério de Jesus fora da Galileia. Raiane vai falar sobre 3 temas importantes agora. Pronto, chegou ela, né? Vamos lá, gente. Boa noite. Na paz de Deus a todos. Amém. Preparativos para ir a Jerusalém. Então, Pedro declara sua fé. Gosto de enfatizar que Pedro é meu discípulo favorito. Então, ok. Verso 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus perguntou às pessoas. Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que Elias ou um dos profetas. Bom, é bom te lembrar aqui, como o Rogério falou, alguns deles falaram. Rogério. Talvez. Que como Jesus ele passava por muitas cidades, ele fazia muitos milagres, que profetas, né,
de antes, eles passavam ali e faziam as mesmas, faziam milagres, não claro que se comparava a Jesus, mas fazia milagres também. Então, por isso que as pessoas acabavam pensando, Elias, João Batista, porque já tinha preparado esse caminho para quando o Messias chegasse. Por isso que as pessoas costumavam dizer, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Então tem essa percepção. 29. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus o advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Aqui já volta aquele segredo lá, né, de Jesus, que não era tão segredo. Mas o que Pedro diz aqui, o Senhor é o Cristo, tá certo. Ele fala, ele é o Messias, ele é o Cristo. Então, ele estava anunciando o certo. Só que o que Jesus quis enfatizar aqui é que, beleza, vocês estão pregando certo, vocês estão falando certo, mas advertiu que não falassem isso ao seu respeito. E ainda mais por questão de proteção também, aos lugares que eles viviam. Por mais que seja um pouco assim, não vou dizer sem lógica, porque Jesus era muito famoso, a multidão o seguia e o perseguia, mas mesmo assim enfatizava que não contasse o segredo dele. Fala. Eu só ia dizer, só parêntese, que um dos motivos também para Jesus, por exemplo, não falar para ele, os discípulos falarem acerca dele, é que a consciência dos discípulos de quem era Jesus, sabe, tipo, você é o Cristo, mas não estava ligado à cruz. Então, um judeu comum saber que Jesus é o Messias ligaria-o intimamente ao Messias militar, que veio libertar o povo do Império Romano, e não o Jesus Salvador de pecados, crucificado, que iria libertar geral. Amém. Vamos comentar sobre isso? É engraçado, né? Um pouco A engraçado. diferença de Marcos e Mateus e Lucas como relato. E é engraçado também essa resistência, né, de Jesus de não falar a respeito O seu disso. segredo. Vamos lá. É como se fosse. Eu estava fazendo um comentário da rainha, a princesa Diana. E ela pedia para não tirar foto, né? Mas o que mais fazia, as pessoas tiravam foto dela. Imagina se fosse Jesus hoje em dia, que tudo é redes sociais, tudo é foto, um monte de paparazzi. Só que naquela época o paparazzi era por fala mesmo. É engraçado. Vamos lá, Jesus prediz sua morte pela primeira vez. 31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Então aqui no verso 31 a gente já vê que Jesus fala sobre a necessidade de haver um sacrifício. Claro que ele ia explicar, né, porque eles não iam perceber de forma tão madura, como os discípulos naquele momento não estavam pensando, por que dessa necessidade de um sacrifício. Claro que a gente pode investigar mais a real necessidade disso, né, conforme a gente vê o Antigo Testamento, o que vieram antes de Cristo fala isso. Mas aí Pedro vai e repreende Jesus. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então, gente, Pedro não está com o diabo no corpo não, tá? Só para ser bem mais explícito, tem gente que vai ler e entende ao pé da letra. Mas não é pelo fato dele estar com o diabo no corpo, é pelo fato dele pensar de forma humana, não olhar com os olhos de maneira divina, não olhar com os olhos espirituais acerca do propósito de Deus aqui na terra com o seu filho, e através do sacrifício. Então é por isso que ele repreende Pedro, né? Ele fala isso, afaste-se de Satanás, mas é onde está vendo o intuito dele, né? Onde está vendo a percepção dele, essa percepção humana, de que ele está visando
não está visando, na verdade, na perspectiva de Deus e de por que haver essa necessidade de um sacrifício. Algum comentário? Sim. Nesta questão do afaste-se de mim, Satanás, né? Essa passagem é muito mais detalhada, pessoal, na passagem de Mateus, tá? Uhum. Mateus 16, Mateus estava lá presente, então foi uma das ocorrências inesquecíveis para os discípulos, ocorrido ali em Cesareia de Filipe. Aí tem toda uma questão ali da região pagã, da caverna do deus Pan, né? Que seria muito mais detalhada aqui se estivéssemos expondo o Evangelho de Mateus. Mas por estarmos em Marcos, a gente quer enfatizar outras questões desta passagem, tá bom? Por isso que às vezes você que está assistindo pode sentir falta de alguns detalhes na exegese do texto, mas, tá? Mateus 16. Mateus 16, quando fala sobre a confissão de Pedro e quando Jesus ele fala sobre a sua morte pela primeira vez. Quando ele fala para Pedro, afaste de mim, Satanás, é importante a gente frisar que, veja, o Pedro não está com o diabo no corpo, como a Rayane disse, ele não está aqui incorporado, Satanás não foi para boca de Pedro, mas Jesus está remetendo aqui à ocasião agora de Mateus 4. O que aconteceu em Mateus 4? A tentação de Jesus. E o que o diabo ofereceu para Jesus? O reino sem a cruz. E o que Pedro fez aqui com Jesus? Ofereceu a mesma coisa. Concordando com o diabo. Concordou com o diabo? Não. Você é o Cristo. Você é o Messias. Você é o descendente de Davi. Você irá reinar e não vai precisar passar pela cruz. Então, Cristo repreende Pedro desta maneira, porque Pedro, ele disse com outras palavras o mesmo que Satanás fez na tentação, impedindo que Jesus passasse pela cruz. É o reino sem a cruz. Não deu certo com Jesus e também não dá certo com nenhum de nós. Para alcançar o reino, tem que se passar pela cruz primeiro, tá? Tem que se morrer, tem que se perder a vida para achar. Já adiantando que ele vai falar daqui a pouquinho. Então, né, é isso que Jesus está apresentando para eles, a realidade do chamamento de vocês, da minha vida e do Evangelho é vocês saberem quem eu sou e saber que saber quem eu sou requer também saber que o que eu vou passar, o que eu vou sofrer e o que eu vou deixar para vocês como testamento. E, né, vocês sabendo disso, tem que se preparar também para o que vai vir daí para frente. Eu não vou mais explicar, tá, gente? Eu só vou ler e a explicação foi longe. Mas eu não falei de nada Não, do 34 até o 38. Você explicou, não falei você nada. falou. Vai. Vamos lá. Ensino sobre o discipulado. 34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria um homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai junto com os santos anjos. Tá, o Rogério simplificou, mas eu vou falar mais um pouquinho. Ele fala que se alguém quiser ser seguidor, ser como os discípulos eles tiveram que negar a sua vida por completo, né? Eles tiveram que deixar trabalho, eles tiveram que deixar costumes que eles tinham de antes, por causa de um homem que pediu para seguir eles. E como era um propósito, né? A gente já sabe por que eles querem. E da mesma forma pra gente, se alguém quiser, se nós quisermos ser um seguidor de Cristo, temos que abandonar a nossa rotina, vamos dizer assim, né? Já temos que fazer de modo diferente. Um cristão, ele não é um cristão se ele não tiver Cristo em sua rotina, né? E isso mostra
em dizer isso. Carregar a cruz quer dizer que você tem Cristo em sua vida, em sua rotina, em sua conduta, em seus pensamentos. Então é totalmente você trocar a sua percepção de antes, e você agora adotar uma percepção de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. E do que adianta a gente ter riquezas aqui no mundo, sendo que não vai nada ser levado nos reinos dos céus. Não vai nada para lá. Então todas as coisas terrenas, todas as conquistas terrenas aqui, vai ficar aqui. Não adianta. Então assim, às vezes as pessoas perguntam, né, querem tanto e desejam tanto as coisas materiais, e aqui ele frisa que, mas se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Então tem tantas coisas aqui na Terra, tantas coisas alheias, né, que a gente acha tão importante de acordo com a nossa própria natureza, que a gente vai perder. E se seguirmos a Cristo, vamos achar. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, por causa da palavra de Deus, a salvará. Então vamos ter a salvação. Que vantagem há de ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E é esse contexto, né, do que adianta ter tanta riqueza e bem nessa terra, sendo que não vai levar nada e vai perder a sua salvação. De priorizar, né? Não que as pessoas ganham coisas materiais e, né, não possam ficar felizes, mas é priorizar a coisa acima de Cristo. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai dos últimos anos. Então, não é só aqui que Cristo vai se envergonhar pelas nossas atitudes, mas assim é eternamente, pelos nossos atos. Então, ele quer dizer assim, né, nessa época de adultério e de pecado, né, tanto na época que ele falou e tanto hoje em dia. Ele está querendo dizer no contexto do mundo todo, né? Mas é que depois disso, depois da volta dele, ele ainda vai se envergonhar pela atitude daquele cidadão. E é interessante essa questão da vergonha. Eu lembro daquele meme, tem um monte de gente na piscina, aí tem um cara que está limpo e todo mundo está sujo. Aí todo mundo que está sujo aponta para ele assim, julga ele como diferentão. A imagem de Cristo é exatamente isso. Quem se envergonhar de mim, numa época e numa piscina que está imunda em adultério e pecado, também eu vou me envergonhar dele. Porque a gente tem que se ver na posição de Cristo como luz para esse mundo e como sal para essa terra. Se nos envergonharmos de ser luz e de ser sal, como é que pode Cristo achar prazer em nós, né? Então, mesmo que sejamos os únicos em meio a uma multidão que defendam o que é certo, os bons princípios e a palavra de Deus, que sejamos esculachados, rejeitados, zombados, o mais importante é que Cristo se alegre em nós e nós estejamos bem nele, não no que as pessoas pensam de nós, né? Então, sejamos os limpos numa piscina de imundícia. Eu gosto muito dessa reflexão. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui que nos acompanhou. Esperamos que você tenha aprendido e gostado com essa exposição dos capítulos 7 e 8 do Evangelho de Marcos. Eu agradeço mais uma vez ao pessoal que compôs a mesa. Calma que vocês vão beber água. O pessoal que compôs a mesa, tá? Não deixa de se inscrever no nosso canal e também seguir a nossa página no Instagram, link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dá o like no vídeo aí, ativa o sininho, o Rafael tá lembrando aqui, comenta, curte e compartilha, tá? Não deixa de fazer isso aí, tá bom? Rayane. E se quiser comprar água, aí, ó, a caneta... a nossa campanha da água e da caneta consagrada Entre em contato, tá? online a partir de hoje, tá bom? É só você ligar pro número que a gente vai deixar na legenda, do tá vídeo, bom? tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Isso aí. Estamos cartão de crédito, débito, crédito... Tá, mas o número da conta também, agência. Vamos deixar tudo na aqui descrição. Bom, pessoal? Cartão de crédito, Mastercard, Visa. Olha, é muito bom essa água consagrada, hein? Tá? E você tem como abastecer, a gente acabou de... Eu bebi pouquinhas água consagrada hoje já. É próspero. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te damos graça, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Senhor, que da mesma forma, Senhor, que nos esforçamos para aprender, que a gente possa se esforçar para praticar. Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que nos abençoe quem está assistindo. Essa palavra penetre no nosso coração e que
vai ser sempre assim. Pedir ao Senhor que nos leve para casa, em nome de Jesus, Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation, like a